1, 2, 3. Então, galera, eu coloquei aqui todas as nossas equações, ó. A gente sempre deve ter essa listinha aqui na hora que a gente vai fazer um exercício, né? Na hora que tu pegar os exercícios lá embaixo dos vídeos, põe a lista e tá faltando uma coisa aqui que eu não botei, mas você deve botar no seu caderno. O nome de cada letra que aparece em cada equação. Galera, é fundamental isso, tem que aparecer lá, ó. O que é o L0, o que é o alfa, o que é o beta, tudo, tem que estar lá, porque na hora que o cara vai ler a questão, ele vai dizer assim, ó, considere que o coeficiente de dilatação volumétrico vale tanto. E o cara pensa, ó, que letra representa coeficiente de dilatação volumétrico? Se o cara não lembrar, ferrou, o cara não vai fazer essa questão nunca, beleza? Então a gente tem que decorar, é decoreba mesmo, não tem jeito, né? Qual é o nome de cada letrinha que aparece nas equações? Então escreva e põe aquilo ali, ó, numa folhinha extra para resolver suas questões. Então olha só, né, uma placa de aço, percebe que agora ele deu um nome aqui do material, né? Possui área de 100 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Determine a área da placa a 110. Bom, ele quer saber, né, não o quanto ela aumenta, toma cuidado, ele quer saber a área final, diferente do nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo pedia quanto que vale a dilatação, quanto que aumentou. Aqui não, ele quer saber quanto que é o tamanho final. Bom, área está relacionada à dilatação da superfície, é uma dilatação superficial. Área final é o S, né? Para saber o S, eu tenho que saber, obviamente, o ΔS. Concorda com o Zeca? Se eu quero saber o tamanho final, eu tenho que saber o quê? Quanto que aumentou. Vamos anotar os dados então. Eu tenho uma placa que possui área de 100 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Como essa é a primeira temperatura, essa é a área inicial, né? 100 centímetros quadrados. A temperatura inicial é 10 graus Celsius. Determine a área, eu quero saber quanto que é o S final quando a temperatura for 110, né? Primeiro a gente tem que achar quem? O ΔS, isso. Com o ΔS a gente vai descobrir o S, que é o que responde à nossa questão. Tudo bem? Interpretar o que está pedindo é importante, né? Ó, primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ele falou que era aço, isso aqui não precisa decorar, já falei, e te deu o alfa. Só que ele é sujo, né? Porque na superficial a gente não usa o alfa, a gente usa o beta. Então, para achar o beta, a gente tem que multiplicar esse cara aqui por quanto? Por 2. Né? É fácil, tá? Mantém a potência de 10, continua a mesma, 10 na menos 5. E tu vai pegar só o número que está na frente e multiplicar por 2. Essa é tranquila, 2 vezes 1, 2. Então esse é o beta. Agora eu posso achar quem? O ΔS, né? ΔS é igual a S0, beta, ΔT. Se a gente substituir, ΔS é igual. O S0 vale 100, o beta vale 2 vezes 10 na menos 5, e o meu ΔT, vamos lá, cuidado aqui, ó, passou de 10 para 110. Quanto que é o delta? Boa, tá ficando esperto, né, cara? 100. Então, eu vou fazer aquela coisinha que a gente fez antes, né? 100 tem 2 zeros, então é 10 na 2. 10 na 2 com 10 na 2, tá acompanhando? Tá? 10 na 2 com 10 na 2, porque aqui é outro 100, dá 10 na 4. 10 na 4 com 10 na menos 5. 4 menos 5 dá isso, menos 1. O 2 continua então isso aqui é 2 vezes 10 na menos 1. O quê? Qual é a unidade da área inicial? Então essa vai ser a unidade da minha dilatação. Eu quero saber o S, né? O S é o quê? É o que tinha mais o que aumentou. Beleza? Então, tem que sumir com essa potência aqui, ó, para poder somar, né? Senão não dá. Como é 10 na menos 1, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Isso daqui dá 0,2 centímetros quadrados. Então, isso daqui vai dar 100 mais 0,2, que dá 100,2 centímetros quadrados. Essa é a resposta que ele quer. Ok? Galera, outro exemplo bastante comum em vestibular são placas que têm um buraco no meio, um orifício, ok? E ele quer saber o seguinte, quando essa placa aqui esquentar, se esse buraco no meio, ele aumenta, diminui, permanece do mesmo tamanho, o que acontece com um buraco quando o objeto que tem esse buraco esquenta? Né? Pode ser tanto uma placa com um buraco no meio, como, por exemplo, uma esfera oca. Vale a mesma coisa que eu vou explicar aqui. O que acontece com esse espaço vazio no meio quando aquele objeto esquenta?
A pergunta é a seguinte, né? Será que essa placa aqui só dilata para fora e o tamanho do buraco aumenta? Ou será que ela dilata também para dentro e o tamanho do buraco diminui? O que tu acha? Isso, esperto, né? Obviamente ela dilata só para fora. E quando um objeto é aquecido, o espaço vazio que tem no meio dele aumenta. Cabe mais coisa lá dentro. A explicação é bem simples, né? Lembra, né? Ó, a gente viu logo no começo dessa aula o porquê dilata. Porque os átomos se afastam um pouquinho um do outro quando rola um aquecimento. Galera, então eu tenho os átomos que formam a borda desse buraco. Eu tenho os átomos que formam a borda desse buraco. Se esses átomos se afastarem um do outro, devido ao aquecimento, o tamanho do buraco faz o quê? Aumenta. Então todo objeto ele dilata só para fora, os átomos se afastam e o tamanho do buraco aumenta quando é aquecido. Obviamente, quando é esfriado, ele se aproxima, daí o tamanho do buraco diminui, certo? Mas nunca vai ter um aquecimento e uma dilatação para dentro, só para fora do objeto. Aquele espaço vazio que tem no meio sempre aumenta, sempre. Tudo bem? Tá claro isso? Ok. Uma questãozinha que aparece em muitos vestibulares, eu já vi, é o seguinte, né? Ele perguntando o que acontece se eu tiver um pino, por exemplo, e eu quero encaixar o pino no buraco de uma placa. O mais comum é os materiais serem iguais, né? Porque daí é mais fácil de analisar. Mas pode acontecer dos materiais serem diferentes. Na UFSC uma vez caiu isso. Mas complicou tanto a questão que o próprio cara que elaborou a questão errou na resolução. Porque daí a história fica um pouquinho mais complicada. Bom, se forem de materiais iguais, vamos supor que no início o diâmetro desse cilindro aqui, ó, desse pino, seja igual ao diâmetro do buraco, certo? Diâmetro é um comprimento, né? Então, a gente pode dizer que o comprimento inicial, que é lá o diâmetro do cilindro, é igual ao do buraco. Então, essa peça se encaixa perfeitamente na placa. O que acontece se a gente aquecer só a placa? Vai continuar encaixando perfeitamente, vai parar de encaixar ou vai ficar largo? Pô, vai ficar largo, né? Se eu aquecer só a placa, o buraco aumenta e sobra pino. Se eu aquecer só o pino, isso não entra. Porque daí só o pino esquenta, só ele dilata. Daí, pop, não cabe mais no buraco. Se eu aquecer os dois igualmente, claro, se eles são feitos do mesmo material, tem o mesmo comprimento inicial, olha só a equação, né? Tem o mesmo L0, tem o mesmo alfa, o mesmo aquecimento causa uma mesma dilatação. Eles vão continuar encaixando perfeitamente. Certo? O problema é quando eu aqueço um e não aqueço o outro. Até isso é bastante usado para trancar uma peça numa placa. O que eles fazem? Eles fazem um buraco da placa um pouco menor do que a peça. Daí eles esquentam a placa, a peça não, e o buraco aumenta. Daí eles põem a peça, POC. E depois eles deixam os dois voltarem até a mesma temperatura. O que acontece? A placa dá uma estrangulada na peça e fica preso, sem necessidade de cola, parafuso, etc. Então é uma maneira bem esperta, né, de montar um certo aparelho, um certo motor, etc. Ok? O que acontece se a gente resfriar a placa? Entra? Não, né? Porque se a gente resfriar a placa, o que tinha dilatado volta, né? E a gente diminui o tamanho do buraco. Tá claro? Ô Zeca, e se ele mandar calcular o quanto que dilatou o buraco, como é que eu faço? Bom, se ele te perguntar quanto que aumentou o diâmetro do buraco, tu vai usar essa equação. Diâmetro é só uma direção, né? O ΔL. Se ele te perguntar quanto que aumentou a área do buraco, tu vai usar essa equação. Beleza? Porque daí eu vou estar calculando, ó, quanto que aumenta a superfície. A dúvida dos alunos é normalmente o seguinte: qual é o alfa que eu uso? Bom, o buraco é um nada aqui, né? Vamos supor que isso aqui fosse no vácuo, esse buraco tem aqui dentro um vazio. Eu quero falar, pô, mas quanto que é o alfa do vazio? Não tem alfa do vazio, né? Certo? A gente não vai se preocupar com isso, porque, ó, quem causa a dilatação, o aumento do buraco, não é o vazio lá dentro. São os átomos da placa que se afastam. Então adivinha qual é o alfa que tu vai usar para achar a dilatação do buraco? Isso, o da placa. Tu usa o da placa e resolveu o teu problema. Que nem o exemplo anterior. Ah, um buraco tem área de tanto, aquece tanto, quanto que fica o tamanho do buraco? É igual. A gente resolve exatamente da mesma forma que o exemplo anterior. Tá claro isso? Beleza? Se fosse uma esfera oca e pedisse quanto que aumenta o espaço vazio, mesma coisa, só que daí a gente estaria calculando um volume, certo?
Cuidado com a história do beta e do gama, né? Beta é 2 alfa e gama é 3 alfa. Foi até aí?